Durante quase 40 anos, eu entro em casas de milhares de pessoas. E eu posso te dizer uma coisa: eu nunca encontrei uma casa que não estivesse contando a história de quem mora naquele lugar. As pessoas já se acostumaram tanto com aquele espaço que eles não veem. Ele não vê que a porta não está abrindo completamente, não vê que o quarto está escuro, não vê que a cama está mal posicionada, não vê que os objetos continuam mantendo viva a história de quem já terminou. Não vê os excessos que estão no espaço, os bloqueios, os caminhos que estão apertados. Mas a casa está mostrando tudo. A sua casa está falando o tempo todo, só que você precisa aprender a escutar a linguagem do espaço. E quando você aprende a escutar, você começa a entender principalmente muita coisa sobre a sua vida. Eu sou Silvana Occhialini, especialista em Feng Shui há quase 40 anos. Eu estudo, pratico, ensino esse conhecimento. E hoje eu quero te mostrar o que eu observo quando eu entro em uma casa. Não para você ficar com medo da sua casa, muito pelo contrário. Será maravilhoso para você começar a olhar para o seu espaço com mais sabedoria. A sua casa é um campo de energia. Ela guarda histórias, ela registra hábitos, ela mostra padrões, ela revela o que está fluindo e o que está parado também. Ela revela aonde a sua vida está sendo acolhida e onde a sua vida está sendo bloqueada. E o Feng Shui nos ensina exatamente isso. Ao olhar para o seu espaço como uma extensão da sua vida. Quando eu entro em uma casa, eu não olho apenas a casa que está bem decorada ou não. Eu observo o que aquele espaço está me contando. E a primeira coisa que eu observo começa antes mesmo de entrar. Desde o seu entorno, como a energia chega até aquela casa, o caminho até a porta é claro, é bonito, é acolhedor, é convidativo. A porta principal está visível? Ou a pessoa chega e fica perdida sem saber por onde entrar? Para o Feng Shui, a porta de entrada principal é um dos pontos mais importantes da sua casa. É por ali que a energia Qi, a energia vital, vai entrar. Ela representa a boca da energia da casa e de seus moradores também. Então, se a porta está escondida, apertada, bloqueada, mal cuidada ou até mesmo difícil de abrir, isso já traz uma mensagem que está sendo refletida para os seus moradores. Simples. Essa entrada precisa dar boas-vindas para que a energia adentre o seu espaço. Mas muitas vezes a entrada diz exatamente o contrário. Como? Não tem espaço para entrar. Aqui está bloqueado. Nossa, aqui está confuso. Você não sabe por onde seguir. E isso não é apenas sobre a casa. Isso se conecta, sim, com a vida de todas as pessoas que moram naquele espaço. Principalmente os chefes da casa. Por quê? A forma com que a energia adentra o seu espaço vai influenciar a forma como as oportunidades, os movimentos e os caminhos entram na sua vida. Por isso, quando eu entro em uma casa, eu observo logo a entrada e a sua porta. Ela abre completamente, ela abre para dentro, ela range, ela está raspando no chão. Tem móvel atrás impedindo a abertura ou logo na frente? A porta deveria abrir pelo menos 90 graus, permitindo que a energia entre com facilidade e liberdade. Quando uma porta abre pela metade, a casa está recebendo a vida pela metade. E muita gente se acostuma com isso, não vê. A pessoa diz: "Ah, Silvana, a porta sempre foi assim." Pois é, e quantas coisas na sua vida também sempre foram assim, né?
Na sequência, eu observo o seu impacto. O que você vê quando entra, quando você vê uma sala acolhedora. Você vê luz, você vê beleza, você vê vida, ou você entra e logo dá de cara com uma parede, um corredor apertado, uma bagunça, ou um banheiro, uma pilha de coisas, um ambiente super escuro. A primeira impressão de uma casa é a que fica e é muito importante. O hall de entrada, as salas são como cartões de visita daquele espaço. Eles contam imediatamente o tipo de energia que aquela casa oferece para os seus moradores e para quem chega lá também. Uma entrada bem agradável, bem iluminada, com flores, aromas, objetos bonitos e sensação de acolhimento já cria outra qualidade de energia. Mas uma entrada apertada, sem vida, cheia de obstáculos, sem cuidado, comunica exatamente o que irá acontecer naquela família. E aqui eu quero que você pense aí na sua casa. Quando você abre a porta da sua casa, o que ela te mostra? Ela está te acolhendo ou ela está te bloqueando? Presta atenção. Ela te expande a sua visão ou ela te convida a ficar travado? Essa sensação é muito importante, presta atenção, porque o corpo percebe antes da nossa mente. Às vezes a pessoa não sabe explicar, mas ela sente sim. Ela entra e sente o peso, sente o cansaço, sente a irritação, sente que a energia não está andando. E aí ela acha que é só ela, mas muitas vezes o espaço está reforçando isso todos os dias. Depois eu observo a circulação da energia pela casa, como que ela está fluindo também, que é importantíssimo. A energia consegue fluir pela casa, caminhar pela casa, ou ela tropeça o tempo todo, tem móvel no meio do caminho, tem vaso, tem excesso de objetos, tem caixas acumuladas, tem cadeira, sapato, brinquedo, sacola, coisa quebrada, coisa parada, coisa que nem usa mais. Nos meus livros eu falo muito sobre isso. Um móvel que obriga você a desviar todos os dias não é apenas um móvel mal posicionado. Ele vira uma pedra no seu caminho e o seu subconsciente registra isso, entende isso, porque todos os dias você desvia. Todos os dias você aceita aquele obstáculo e a casa começa a ensinar para você que viver é difícil, que circular é difícil, que exige esforço. Por isso, uma das coisas mais simples e mais profundas que você pode fazer é liberar seus caminhos. A energia Ti precisa fluir sem barreiras. Ela não deve ficar estagnada, ela não deve entrar e ficar presa, ela não deve ser comprimida por excesso. E aqui entra um ponto importante, excesso também é bloqueio, tá? Muita gente acha que bloqueio é só uma parede, uma porta fechada, um móvel grande. Mas excesso de objetos também bloqueia. Excesso de móveis, excesso de lembranças, excesso de coisas que já não pertencem mais à sua vida atual. Às vezes a casa está cheia de coisas, mas vazia de vida. E quando eu olho para os objetos de uma casa, eu pergunto, isso ainda conversa com a vida dessa pessoa? Isso está fortalecendo a sua energia? Isso representa o que ela deseja viver agora? Ou isso prende a pessoa em uma fase que já deveria ter terminado? Porque objetos falam, os quadros falam, as fotografias que estão expostas estão falando o tempo todo. Os presentes que você guarda por obrigação falam, as coisas quebradas falam. No Feng Shui, tudo isso carrega uma mensagem
de estagnação. Depois, eu observo a posição de comando. Esse é um princípio fundamental. Onde está o seu sofá? Onde está a sua cama? Onde está a sua mesa de trabalho? Onde está o seu fogão? A pessoa consegue ver quem está entrando naquele ambiente ou ela fica de costas para a porta? Você não tem comando do espaço? Você não vê o que está chegando? Você não se sente plenamente seguro? Mesmo que você nem pense nisso, racionalmente o seu corpo está percebendo. E quando isso acontece todos os dias, a pessoa pode viver mais tensa, mais cansada, menos concentrada, menos presente. Por essa razão, Feng Shui, a gente tem que observar. Sofá, cama, mesa de trabalho, fogão, precisam observar com muita atenção, porque eles representam momentos essenciais na sua vida, acredite. O sofá representa acolhimento, convivência, receber. A cama representa descanso, vitalidade, intimidade, recuperação. Mesa representa trabalho, decisão, família, prosperidade. Fogão representa nutrição, prosperidade também. Se esses pontos estão mal posicionados na casa, começa a enfraquecer áreas importantes da sua vida. E aqui eu quero deixar claro, não é sobre perfeição. Nem toda casa permite a posição ideal. Às vezes o espaço é pequeno ou a planta é bem complicada. Às vezes a arquitetura não está ajudando. Mas o Feng Shui poderá sim ajudar você a corrigir, fortalecer vários aspectos como esses. Por isso, a leitura realizada com conhecimento correto é tão importante. Por quê? Antes de corrigir, você precisa entender aquilo que está acontecendo. Depois eu observo as janelas. As janelas são muito, muito importantes. Elas trazem a segunda entrada de energia para a sua casa. São entradas secundárias de energia que contam para você sobre o mundo exterior. No Feng Shui, as janelas estão ligadas com uma forma que a gente vê o mundo e o futuro. Uma casa com janelas bloqueadas, sujas, travadas ou permanentemente fechadas começam a perder vitalidade. É como se a casa deixasse de respirar. E uma casa que não respira, ela pesa. Por isso eu observo se as janelas abrem, como está a entrada de luz. Existe ventilação? A visão é agradável? Se alguma janela está bloqueada por móvel, cortina pesada, bagunça ou estrutura externa agressiva, cuidado. E também eu observo uma outra coisa muito importante. Se a porta de entrada está alinhada diretamente com uma janela, quanto que dista, o que tem entre elas? Porque quando a energia entra pela porta e encontra uma janela muito próxima, ela também pode sair rapidamente, sem permanecer no espaço. Então, a energia vai embora. E aí, a casa tem dificuldade de reter a vitalidade, reter as oportunidades e a prosperidade também. É como se a vida chegasse, mas não permanecesse feliz. Depois, eu vou observar os quartos. O quarto é um dos lugares mais importantes da sua casa, porque é ali que você se recupera, é ali que você dorme, é ali que você passa 1/3 da sua vida e o corpo refaz a sua energia. E é aí que você baixa as suas defesas. Então, quando o quarto não pode ser tratado como um depósito, certo? Não pode ser o lugar onde vai tudo que você não sabe onde guardar. Não pode ser escuro, pesado, sufocado, cheio de excessos, cheio de objetos embaixo da cama, cheio de estímulos. Um quarto precisa favorecer o descanso, é isso, a recuperação das suas energias. A cama precisa ter uma posição correta. Ela precisa te dar sustentação.
o ar precisa circular, a iluminação precisa ser agradável, as cores precisam acolher. E aqui vale uma pergunta bem simples. Quando você entra no seu quarto, você sente vontade de descansar? Você se sente atraído, é aconchegante? Ou você sente que ainda tem 1000 coisas para resolver? Se o quarto parece uma lista de pendências, o corpo não descansa de verdade. Muita gente não percebe que acorda cansada, não apenas pelo número de horas que dormiu, mas pela qualidade energética desse espaço onde ela dormiu. Aí depois eu observo a cozinha. A cozinha fala muito sobre a nutrição, que é importante até para te dar vitalidade, prosperidade, né? E dentro da cozinha, o fogão é o ponto principal. Ele precisa estar bem limpinho, funcionando bem, com as bocas todas funcionando, sendo usados. Cuidado! Fogão abandonado, boca entupida, sujeira acumulada, excesso ao redor, tudo isso comunica descuido. A energia de nutrição e de prosperidade, cuidado. E eu sempre observo também que existe conflito entre a água e o fogo, né? Por exemplo, a pia e o fogão muito próximos, ou em frente um ao outro, ou alinhado, tanto faz do lado esquerdo do lado direito, não devem ficar, porque a água apaga o fogo. E se o fogo no Feng Shui tem relação com prosperidade, melhor não ter do lado, né? Então a cozinha precisa ser observada com muito respeito. Não é apenas o lugar onde você está preparando a comida, é o lugar onde a casa produz a energia. Aí eu vou observar o banheiro. O banheiro é o espaço de drenagem, de limpeza, onde a água vai levar embora aquilo que não precisa mais ficar. Por isso, ele exige bastante cuidado. Porta fechada, tampa do vaso abaixada antes de dar descarga, ralos, cuidados, vazamentos consertados. Limpeza constante, muita gente ignora o banheiro, mas o banheiro está falando muito sobre a sua prosperidade, pode crer. Um banheiro com vazamento, mau cheiro, umidade, mofo, porta aberta o tempo todo ou descarga com problemas, está mostrando perda de energia. E dependendo do padrão, da posição dele na planta baixa do seu imóvel, isso pode impactar áreas importantes da sua vida, como saúde, sucesso, prosperidade. Então, quando eu entro numa casa, eu recebo todas essas informações. Eu observo tudo, a entrada, a circulação, a posição dos móveis, as janelas, os quartos, a cozinha, o banheiro, os objetos, os excessos, a sensação, a história daquele espaço. E aos poucos a casa começa a revelar o seu padrão. É como se a planta baixa fosse uma radiografia da sua casa. Ela mostra o que está funcionando, o que está em desequilíbrio. E muitas vezes, quando eu falo para a pessoa que eu percebo, ela fica surpresa e pergunta: como que você sabe, Silvana? Eu respondo: porque a sua casa está falando comigo o tempo todo. Não é adivinhação. Não. Corrige, Arthur. Não é adivinhação, é leitura, observação, a minha experiência. É sensibilidade desenvolvida ao longo de muitos anos. E é por isso que eu digo que a sua casa fala, ela mostra aquilo que às vezes nós ainda não conseguimos enxergar em nós mesmos. Aliás, é muito mais difícil enxergar a própria casa. Eu sei, porque você se acostuma. Aquilo que incomodava no começo vira paisagem, hábitos, sabe? A porta que não abre, se acostuma. A bagunça do seu quarto fica normal, tá tudo bem. O armário lotado vira também normal e assim vai. Mas o seu campo continua recebendo essa informação todos os dias. Por isso, o primeiro passo do Feng Shui é despertar esse olhar. Antes de você mudar tudo, olha. Antes de comprar objetos, observe. Antes de aplicar uma cura,
entenda, olhe, pergunte para a sua casa o que você está me mostrando, onde a energia está parada, o que eu não quero ver, o que eu continuo carregando, o que precisa sair da minha vida, o que precisa respirar, o que precisa ser acolhido de verdade. Esse é um exercício muito poderoso. Agora, se você quer aprender a fazer essa leitura com mais profundidade, eu tenho um curso chamado Despertar do Feng Shui. Despertar é para quem não quer ficar apenas nas dicas soltas. É para quem quer entender a fundo o porquê. Por que a porta importa? Por que o Ti precisa circular? Por que a posição de comando transforma a relação com o espaço? Por que a janela está ligada à sua visão no mundo lá fora? Por que o seu quarto precisa sustentar o seu descanso? Por que a casa revela padrões da vida? Esse é um curso para você começar a olhar para a sua casa com outros olhos, com uma consciência desperta, com mais profundidade, com mais respeito. O link desse curso está na descrição aqui desse vídeo. E para terminar, eu quero te propor uma coisa. Hoje, quando você chegar em casa, não entre no piloto automático. Para na porta, olhe para a sua entrada, observe o que você está sentindo. Depois entra devagar. Veja o primeiro ambiente, observe os caminhos, observe os objetos, observe o seu quarto, observe o que está parado, bloqueado em sua vida, sem julgamento, apenas sinta. Porque a sua casa fala. E quando você aprende a escutar, ela começa a te mostrar os caminhos de transformação. Se esse vídeo faz sentido para você, inscreva-se aqui no canal, compartilha com alguém que precisa olhar para a sua própria casa com mais carinho e continua comigo por aqui. Nos próximos vídeos eu vou te contar outras histórias reais que mostram como os espaços revelam muito mais do que a gente imagina.